Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Hoje nós estamos começando aqui um novo tema que vai ser uma série, tá bom? Uma série de vídeos ensinando como fazer o gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Vou explicar com detalhes como fazer com tranquilidade, com calma, direitinho, para fazer o nosso gráfico perfeitamente, tá bom? Então, o que eu peço a vocês? Já vai dar aquela curtida, já vai dando aquela compartilhada, já vai dando aquela comentada no nosso vídeo e, acima de tudo, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar aqui com a divulgação do nosso trabalho, nos motivar a criar mais vídeos, tá bom? Mas antes do vídeo, já sabe, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula de hoje, né? Cujo tema é a construção do gráfico da função do segundo grau, né? Bom, para construir o gráfico da função do segundo grau no plano cartesiano, né, é interessante a gente saber, antes de mais nada, o que esperar, né, que vai aparecer quando eu traçar esse gráfico, né? E uma pequena explicação está aí, né, escrita direitinho em detalhes aqui. O gráfico no plano cartesiano de uma função do segundo grau, também chamada de função quadrática, tá? Uma função do segundo grau é a mesma coisa que uma função quadrática, que é definida pela lei de formação, já conhecemos também, fx igual a ax2 mais bx mais c com a diferente de zero, né? Resulta sempre numa curva chamada parábola. Então, quando você fizer o gráfico de uma função do segundo grau, você vai encontrar como resultado gráfico uma parábola, tá? Mas o que é uma parábola? Né? Bom, vamos ver aqui um exemplo do que pode ser uma parábola, né? Um exemplo dessa curva, a parábola, está representada na figura abaixo, ó. Tá ali a figura, isso é uma parábola, né? Parece assim um V, né? Ela é uma curva que tem uma simetria, ó. Esse pedaço aqui da parábola, né, ele tem simetria com esse outro pedaço aqui. E esse ponto que separa esses dois lados aqui, que são simétricos, nós chamamos de vértice, ó. O V é chamado de vértice, que é o ponto por onde passa o eixo de simetria dessa parábola, né? Então, divide a parábola aqui, né, o eixo passa aqui, e divide em dois pedaços que são iguais, certo? Que são simétricos entre si, tá bom? Bem, mas vamos ver aqui, né, algumas características da parábola de acordo com a expressão que define sua lei de formação, que já sabemos que é essa daqui, né? ax2 mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Então, algumas características da parábola para a gente saber, né, se quando a gente estiver ali construindo, se a gente está no caminho certo. Porque só de olhar para a expressão, a gente pode ter uma ideia se a nossa parábola está sendo construída corretamente ou não, de acordo com algumas características. Então vamos ver essas características aí, depois lá, mais para frente no vídeo, a gente vai ver como que traça realmente na prática, né? Então vamos ver as características aí, ó. Se A maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. O A é esse cara aqui, ó, que multiplica o x2, né? Se ele for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, significa que a minha parábola, no meu gráfico, vai ficar assim, ó, virada para cima, né? A boca da minha parábola, né? Vamos dizer assim, que nós chamamos de concavidade, né? A boca é a concavidade, né? É isso aqui. Ela é voltada para cima, tá? Se o A for maior que zero. Então, se você vê um A aqui, né, maior que zero e a sua parábola não está virada para cima, com a boca para cima, significa que está errado o que você está fazendo, né? Então, ó, consequentemente, se A é menor que zero, né, se esse cara aqui for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Ou seja, ó, a minha parábola vai ter a boca virada para baixo, ó. Tá aqui meu vértice, né? Que é um ponto aqui, né? Que divide em duas partes simétricas a parábola, né? E aqui a minha boca, a minha concavidade está virada para baixo. Ou seja, se esse A aqui for negativo, eu tenho que achar uma coisa assim. Se o meu A aqui for positivo, eu tenho que achar uma coisa assim. Tá bom? Muito bem. As coordenadas do vértice, né? As coordenadas desse V aqui, são dadas por vértice é igual a menos b sobre 2a
né? O B é o B aqui da minha equação e o A também da minha equação. E o y do vértice, né? Ele é menos delta sobre 4A. O delta que nós já conhecemos, né? Tem um vídeo que a gente ensinou como calcular as raízes da equação do segundo grau, onde falamos sobre delta, outro vídeo que falamos sobre determinante, né? Só ver aqueles vídeos ali, se tiver, né, meio esquecido ali do assunto, mas está ali. Menos delta sobre 4A, tá? Onde nós temos que esse cara aqui, o menos b sobre 2a, o resultado disso daqui vai me dar o x do meu vértice, né, a abscissa do meu vértice. E esse cara aqui, que é o menos delta sobre 4a, vai me dar esse cara aqui, que é a ordenada do meu vértice, né, que é o y do vértice. Tá bom? Então aqui, 3 informações importantes, né? A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Coordenadas do vértice, importantíssimo. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tá bom? Legal, se depois quiser dar uma pausa no vídeo para copiar essas informações, para depois, quando for treinar o gráfico, né, a construção do gráfico, ter essas informações anotadinhas, pode ser interessante. Tá bom? Vamos para o próximo, né? A próxima característica. A parábola sempre corta o eixo y na coordenada que representa o coeficiente c da lei de formação. Né? A lei de formação já sabemos que é essa. Ax2 mais bx mais c. Com a diferente de zero, claro. Ou seja, corta no ponto 0c. Né? x, 0, y, c. Como assim? Ora, dessa forma. A parábola, ela sempre vai cortar o eixo y, tá? Num númerozinho aqui, que é exatamente o c aqui da minha função, tá? Então, se esse c aqui, por exemplo, for 4, significa que a minha parábola vai cortar o eixo y no 4. Se o meu c aqui for menos 5, a parábola vai cortar a minha ordenada, né, y, no número menos 5. E assim vai, ok? Muito bem. Próxima característica. A parábola sempre corta o eixo x nas abscissas que representam as raízes reais da função, caso tenha raízes reais, né? Caso existam. Ou seja, chamando-se as raízes reais da equação de x1 e x2, temos que a parábola corta o eixo x nos pontos x1, 0 e x2, 0. Como assim? Calma, vamos ver aqui no gráfico, a gente vai entender direitinho no gráfico, né? Então, olha aqui, ó. Tá aqui minha parábola, né? Repara que a minha parábola, nesse exemplo, está cortando o eixo x em 2 pontos, ó, aqui e aqui. E esses pontos, eles são as raízes da minha função do segundo grau, ok? Então, vamos supor que a minha função do segundo grau tenha como raízes 2 e 5. Então, quer dizer que vai cortar aqui no eixo x, no 2 e no 5. Resumindo, a parábola sempre corta o eixo x nas raízes, né? Contanto que a função tenha raízes. Tá bom? Se não tiver raízes, não corta, né? Legal. Pô, mas tá meio complicado aí, Luiz, porque eu só vi características, mas não vi nenhuma parábola construída, né? Calma, vamos fazer isso agora para ver com bastante calma como que a gente constrói essa parábola, tá? Para construir a parábola, é preciso definir alguns pontos importantes da mesma para marcarmos no plano cartesiano. São esses os pontos, né? O vértice é importantíssimo. O vértice da parábola. Os pontos em que a parábola corta o eixo x, caso existam, né? Porque depende das raízes. E o ponto em que a parábola corta o eixo y. Bom? Sendo assim, sugere-se fazer a sequência. Então, vamos ver qual é a sequência. Primeiro, calcular as coordenadas do vértice. Primeira coisa que você vai fazer quando você estiver construindo a sua parábola, primeira coisa é calcular as coordenadas do vértice. E o vértice, né, que nós já vimos, que é o x do vértice e o y do vértice, nós calculamos com isso aqui, né? Menos b sobre 2a, que é o x do vértice,
e menos delta sobre 4A, que é o y do vértice. Ok? Muito bem. Segundo passo, calcular as raízes da equação e assim definir os pontos x1, 0 e x2, 0. Né? Porque se são as raízes, isso quer dizer que é o valor de x que leva a função a assumir o valor 0. Né? Então, sempre que eu calcular as raízes, isso quer dizer que o meu x ele vai estar sempre atrelado ao 0 de y. Então, eu vou ter os dois pontos lá se tiver duas raízes, claro, né? x1 e 0 e x2 e 0. Ok? Terceiro passo, calcular f0 e assim encontrar o ponto x igual a 0 e f de 0, que vai ser o meu y. Tá bom? Legal. Então, repara que aqui eu já tenho um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Já tem 4 pontos para marcar no plano cartesiano para construir a minha parábola. Né? Por último, você marca outros pontos, né? E traça a curva que liga esses pontos. Esse ponto aqui é um ponto aleatório. Você escolhe um valor para x, substitui lá na sua função e acha o valor de y, que é o f desse x. Tá bom? Muito bem, vamos para uma aplicação, né, que a gente aprende legal quando a gente faz, né, um exemplo. Então vamos lá. Esboce o gráfico da função fx igual a x2 menos 4x mais 3. Bom, aqui a gente já percebe, né, que o a vale 1, lembra do a, b e c? O a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Tá bom? O que nós vamos fazer para poder esboçar o gráfico dessa função aqui? Vamos seguir aquele passo a passo do quadro anterior, né? E o primeiro passo é calcular as coordenadas do vértice. Façamos isso. Então, eu vou calcular primeiro o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a. b é menos 4, a é 1. Então, vamos substituir aqui, né? Vai ficar menos b, ou seja, menos o menos 4, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Isso daí vai dar mais 4 dividido por mais 2, que é 2. Então, o meu x do vértice é 2. Y do vértice, né? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Aí eu vou calcular o meu delta aqui, né? b quadrado menos 4ac, fazer os cálculos direitinho. Né? Vou calcular o delta, vou colocar aqui e dividir por 4a. O meu delta aqui, ele dá 4. Depois de fazer o delta separadamente, eu encontrei o valor 4. Então, fica menos 4 sobre 4 vezes a, que é 1. Então, aqui eu tenho menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, meu y do vértice é menos 1. Então, já tenho o x do vértice, já tenho o y do vértice, então já tenho as coordenadas do meu vértice. O vértice vai ser o ponto 2 menos 1, ó, o x e o y. Ok? Muito bem, esse foi o primeiro passo, lembra que a gente deu passo a passo? Esse foi o primeiro. Segundo, cálculo das raízes. Calcular as raízes, né, da função lá do segundo grau. Você pega a função x2 menos 4x mais 3, coloca igual a 0, acha as raízes, né, da forma que você quiser, por Bhaskara, por exemplo. Né? Depois de calcular as raízes, você tem lá, depois de fazer todo o processo, as raízes da função são 1 e 3. Então, como as raízes são 1 e 3, eu já tenho mais dois pontos, que é o ponto 1, 0 e o ponto 3, 0. Né? Lembrando que a raiz está sempre associada a 0 no y, né? No fx. Então, se uma das minhas raízes ela é 1, eu tenho um ponto 1, 0. Se a outra raiz é 3, eu tenho o ponto 3, 0. Tá? Então, está aqui anotadinho mais dois pontos da minha parábola. Terceiro passo. Terceiro passo era o cálculo de f0, lembra? Se ver lá a listinha do passo a passo, você vai ver cálculo de f0. f0 é só colocar o 0 no lugar do x, então, da minha função. Então, f de 0 ó, vai ser 0 ao quadrado, ó, menos 4 vezes 0 mais 3. Tá aqui. Ou seja, f0 é igual a 3. Perfeito?
Muito bem. Então, nós temos mais um ponto, que é o ponto 0, 3. Quando x é 0, o valor de y é 3. Tá bom? Vamos organizar agora esses pontos numa tabelinha. Ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Vamos colocar numa tabela. Tá aqui organizadinho, ó, x, y. Então, eu peguei, ó, x2, y-1. Coloquei aqui, ó. x1, y0, ó, coloquei aqui. x3, y0, ó, coloquei aqui. E x0, y3, coloquei aqui. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabelinha aqui, tá? E essa função aqui, e nós vamos agora utilizar um software de educação matemática chamado GeoGebra, onde nós vamos fazer a nossa parábola lá, tá? Bem passo a passo, um plano cartesiano ali do nosso programa, né, do GeoGebra, para mostrar com bastante calma e comentando o que a gente encontrou ali como resultado, né, gráfico da nossa função aqui, tá? Então, eu vou levar essa função, ó, x2 menos 4x mais 3, e essa tabela aqui para o GeoGebra, para a gente marcar os pontos lá e fazer o gráfico, ok? Então, vamos lá. Bom, como vocês podem ver, né, agora nós já estamos aqui na tela do GeoGebra, tá? Aqui está minha função, conforme eu falei, né, x2 menos 4x mais 3. E essa tabela aqui é aquela tabela, tá, que nós calculamos ali no nosso quadrinho verde. Tá bom? Tá tudo aqui anotado. Nós vamos agora marcar esses pontos aqui no nosso gráfico. Tá aqui, ó, o eixo y, né, e o eixo x aqui do nosso plano cartesiano. Bom, o primeiro ponto é o ponto x igual a 2, y igual a menos 1, né? Então, aqui, ó, x2, y menos 1. Vamos marcar esse ponto aqui, né? Tá ali, ó, o ponto A, tá bom? Esse ponto é o vértice, lembra? Então, é aqui, nesse ponto, que a gente vai ter a divisão da simetria, né? Da nossa parábola. Perfeito? Vamos marcar mais um ponto. Ponto 1, 0. Bom, ponto 1, 0 é aqui, né? Vamos marcar esse pontinho aqui, ó, exatamente aqui. Então, vamos marcar o ponto 1, 0. Ó. Tá lá. Tudo bem? Tá aqui marcado esse ponto aqui, ó, 1, 0. Só estou marcando os pontos da tabela aqui no meu plano cartesiano, tá? Próximo ponto é o ponto 3, 0, né? Esse ponto 3, 0, ele é aqui, né? Exatamente aqui, em cima do eixo x, aqui em cima do 3. Então, vamos marcar o ponto 3, 0. Tá lá, tá marcado, né? Muito bem. O próximo ponto é o ponto 0,3. Ponto 0,3, ele é aqui, né? Exatamente aqui. No eixo y, em cima do 3. Então, vamos marcar ali, né? O ponto 0,3. Tá ali marcado. Tá bom? Um ponto aleatório. Esse ponto eu vou fazer aqui com vocês, né? Vamos supor que eu quero um x igual a 4. Vamos supor que eu quero um x igual a 4. Vamos ver quanto que vai dar o meu y, né? Ó, se eu colocar aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, né? Menos 4 vezes 4 aqui dá menos 16. 16 menos 16 é 0. Mais 3 é 3. Então, quando eu substituo aqui o 4, eu encontro para resultado de f de x igual a 3, né? Ó, 4 ao quadrado, se eu escolher o 4, né? 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. 16 menos 16 é 0. Então, vai dar simplesmente 3. Vamos marcar, então, o ponto 4, 3, que é esse daqui, né? 4 com 3 do y tem que ficar exatamente aqui, né? Então, vamos ver esse ponto aí. Tá ali, o ponto E. Perfeito? Muito bem. Repara que já dá para marcar agora, né? Para unir os pontos e ver a minha parábola. Ó. Tá vendo que ela tá com esse formato aqui, ó. Vamos traçar aqui, tá? Vamos traçar essa parábola, ó. Olha aí que legal. Bacana, né? Bacana. A parábola prometida, né? Aqui é o vértice A, conforme a gente calculou lá, né? No nosso quadrinho verde, tá? E ela tá com a boca para cima, né? Tá aqui, né? Faz aqui a voltinha no A e vai embora, porque a parábola ela é infinita, ela cresce infinitamente, tá bom?
Agora vamos fazer algumas observações, ó, que a gente falou lá também no nosso quadrinho verde. Repare. Aqui o meu A vale 1. E 1 é maior que 0, concorda? 1 é um número positivo. Se A é maior que 0, ó, a concavidade da parábola é voltada para cima. Ó, realmente, a boca da parábola está voltada para cima. Viu? Então, a característica ali que eu esperava da minha parábola por ter um A positivo. A parábola corta o eixo x nas raízes da equação, que são 1 e 3. Ou seja, nos pontos 1, 0 e 3, 0. E realmente corta. Ó. As raízes dessa equação, você que fez lá o cálculo das raízes por Bhaskara, né, por exemplo, você encontrou 1 e 3, você está vendo que está cortando realmente no 1 e no 3, o eixo x. Então, a parábola corta realmente o eixo x sempre nas raízes, caso existam. Ok? E a última observação, ó, a parábola corta o eixo y no coeficiente c da equação, ou seja, no ponto 0,3. Está vendo que o meu c aqui vale 3? E olha onde é que cortou a parábola o eixo y, tá? Olha onde é que a parábola cortou o eixo y, exatamente no 3. Então, ó, todas as características aqui se comprovaram, né, no esboço da minha parábola. Se depois você quiser copiar isso daqui, você dá aquela pausa no vídeo, né? Pega ali direitinho os comentários, né? Direitinho, e anota para você estudar posteriormente, se você achar interessante, ok? Vamos voltar agora para o nosso quadrinho verde, tá bom? Vamos voltar lá então. Bom, pessoal, então para finalizar aqui o nosso trabalho, né, nós temos o grande joinha de sempre, né? Tá lá o nosso joinha, sempre esperado, joinha, tá bom? Pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um vídeo, tá ok? Espero aí que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos sobre esse assunto, onde nós vamos fazer outros gráficos que são um pouco diferentes desse, então recomendo fortemente que assistam, porque são casos diferentes, tá bom? Peço então aqui mais uma vez que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe, que você comente e inscreva-se no nosso canal. É sempre bom, é sempre interessante para nós, ok? Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.